so depressed, I'm not gonna lie, but Oi pessoal, eu sou a Ana e esse daqui é o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um Study Vlog. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina de estudos no final de semana. Essa semana em específico eu estava doente, eu peguei Covid, eu fiquei muito triste quando eu vi o resultado e eu passei muito mal, foi uma semana inteira passando muito mal. Graças a Deus eu tomei todas as doses da vacina e não fiquei tão mal assim, mas ainda assim eu fiquei bem ruim. Eu imagino que se eu não tivesse tomado as vacinas, se não tivesse as vacinas, eu teria que ir pro hospital muitas vezes, porque eu fiquei bem mal. E eu acabei acumulando muitas matérias, vocês viram aí, foi uma semana de conteúdo sem estudar, eu simplesmente não consegui estudar nada. Eu tinha até começado a gravar um vídeo para vocês que era presencial, mostrando um pouco da minha rotina lá no cursinho. Comecei no final de semana que eu tive simulado, e aí no dia seguinte eu passei muito mal, eu fui fazer o teste, deu positivo para Covid, enfim, acumulei muita coisa, então mais um vídeo desacumulando matérias, uma semana de conteúdo. Obviamente eu não consegui desacumular tudo isso em um dia só, né? Eu só comecei organizando o que eu precisava, quais eram as matérias mais importantes, coisas que eu já falei para vocês nos outros vídeos. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive se você ainda não assistiu, assim que terminar esse, vai lá ver, que eu dou várias dicas de como desacumular matérias. E lá no meu Instagram, @AnaLimaStudies, também tem um post falando sobre isso. Então eu segui as diquinhas que eu sempre dou por aqui. E como eu ainda não tava 100%, eu comecei por coisas mais leves, só para não deixar acumular mais, sabe? E eu gosto sempre de começar os meus estudos estudando matemática, que é uma das matérias que eu tenho mais trauma, sabe? Eu sempre tive um bloqueio muito grande com matemática por conta de professores que eu tive na vida que não foram muito simpáticos ensinando conteúdo, sabe? E agora que eu utilizo o curso Matemática Online, o meu desenvolvimento em matemática melhorou demais, vocês não têm noção. Só quem usa sabe o quanto é bom e o quanto vale a pena. Eu não conseguia desenvolver exercícios sozinha, eu travava, às vezes eu nem tentava porque eu achava que era difícil demais. Porque já tinha aquele bloqueio, sabe? Com esse curso, ele vai desde o básico com você, o professor Alisson, e aí você consegue ir perdendo medo e vendo que matemática não é esse bicho de 7 cabeças que a gente pensa que é. Precisa sim de um pouquinho mais de atenção, principalmente para quem tem dificuldade como eu, mas não é tão complicado. E aí eu sempre assisto as aulas quando precisa assistir e faço as listas de exercícios. Tem muitos exercícios na plataforma, vale muito a pena para quem tem dificuldade, para quem tem interesse. Aproveita que tem cupom de desconto Ana Lima para vocês usarem e dar aquela baixadinha no preço. Finalizando os estudos de matemática, eu fui estudar a matéria mais linda que existe, a mais legal de todas, biologia. Inclusive, me conta aí nos comentários qual é a sua matéria favorita. A minha, obviamente, é biologia. E eu também gosto muito de história, é uma das matérias, assim, que eu tenho muita facilidade. É só pegar e fazer os exercícios, eu já consigo entender o conteúdo. Eu gosto de matéria assim, sabe? Que não é complicado, você consegue ler e você já entende, diferente de exatas, que não é bem assim, né? Mas, brincadeiras à parte, comecei os meus estudos, como eu perdi a aula, eu peguei uma anotação antiga minha para poder dar uma relida. Não é um conteúdo que eu tenho muita dificuldade, então só para confirmar, para relembrar, né, tudo aquilo, eu dei uma lidinha nos conteúdos e fui direto fazer os exercícios. E eu não consigo estudar sem lo-fi, sem estar tocando musiquinha assim, sabe? Música clássica, para te ajudar na concentração. Eu fico muito mais concentrada quando tem um barulhinho assim de fundo do que sem nada, o silêncio total. Eu fico
Nossa, minha cabeça começa a viajar se fica em total silêncio. Eu também gosto muito de quando tá chovendo. Estudar com chuva é uma delícia. O barulhinho, assim, me ajuda a concentrar demais. É muito esquisito. Eu não sei porquê, só sei que funciona muito. Eu sei que tem gente que não é bem assim, que precisa estar em silêncio total para poder estudar, para conseguir entender. Mas eu gosto de estudar com barulhinhos. Até mesmo quando eu tô na sala de aula e, sei lá, tem pessoas conversando, eu não me desconcentro muito. Isso me ajuda também na hora de fazer simulado e provas, porque sempre tem, né, um barulho e esse barulhinho até que me ajuda a me concentrar, é bem esquisito. É a mesma coisa de comer, eu estar mastigando alguma coisa. Eu me concentro super enquanto eu como e mastigo, assim. Fico muito mais concentrada do que sem eu estar mastigando nada, sabe? Por isso que eu gosto muito de levar chiclete na hora de simular. São coisas, assim, super aleatórias, mas que funcionam pra mim. Continuando meus estudos de biologia, eu fui ver um conteúdo de tecido nervoso, neurônios, que é outra parte da biologia que eu gosto muito de estudar. E mais uma vez eu estou usando anotações antigas, sério, guardem anotações de vocês, resumos, exercícios antigos, guardem tudo, porque vocês sempre vão acabar usando e eu gosto muito, porque quando acontece esse tipo de situação de eu ficar doente ou perder alguma aula, eu tenho conteúdo anotado, assim, da maioria das matérias e eu sempre utilizo. Para revisar, eu também utilizo antes de praticar com os exercícios, eu dou uma relembrada lendo as anotações que eu faço, porque eu gosto de fazer elas mais compactas assim e escrever de uma maneira que eu entenda, sabe? Não é aquela coisa que você lê em apostila e você ainda fica meio confuso com o que quer dizer. É uma coisa assim, para eu bater o olho e já entender. Então fica a dica aí para vocês fazerem anotações nesse estilo e para guardar também, porque isso salva demais. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a relação de descanso e estudos. Quando eu comecei a ficar doente, eu vi que o meu corpo já não tava muito legal, eu já não tava muito bem, e isso eu nem desconfiava de Covid, porque eu tomo o máximo de cuidado que eu posso e nem passou pela minha cabeça. Eu sempre tenho crise de sinusite, então achei que era crise de sinusite, falei, não vou no médico, porque se eu for no médico, vou perder a aula. E aí eu vou perder também o tempo de estudar em casa e vai acumular matéria. E aí eu vou ficar cheia de coisa para fazer depois, eu vou continuar e uma hora vai passar. Só que não passou, eu continuei me sentindo mal, meu corpo tava cansado. Eu tentava estudar e não conseguia me concentrar. E aí eu tive que ir pro médico. Passei o dia inteiro no hospital, eu perdi um dia inteiro de estudo. Olha que gracinha que eu encontrei aqui. É uma fichinha que eu fiz quando eu ainda tava no ensino médio. 2 anos atrás, e eu vou usar ela para estudar. Eu vou estudar Revolução Industrial e Revolução Francesa, e aí de Revolução Francesa eu só vou fazer os exercícios direto, mas de Revolução Industrial eu vou dar só uma lidinha rapidinha nessa ficha, e é por isso que eu amo fichinhas, gente. Elas são super compactas e vocês podem usar sempre para revisar. Eu gosto muito, eu ainda uso, só que agora eu uso o digital do aplicativo. Mas eu ainda tenho essas antigas e eu adoro olhar elas de vez em quando, super me ajuda. Então fica aí a dica, além de vocês guardarem as anotações que vocês fazem, também façam fichinhas, vale muito a pena. E eu tenho mais um monte guardadas, se vocês quiserem, comenta aí no próximo vídeo, eu posso fazer um tour por elas, porque eu tenho... E voltando ao que eu estava falando antes, priorizem a sua saúde mental também, e o descanso, ele é muito importante para você conseguir estudar direito, sabe? Ele influencia muito, até porque se você estiver cansado, você não vai conseguir estudar, você não vai render, você não vai entender os conteúdos. Então, tomem cuidado com isso. Tenham em mente que estudar é sim importante, estudar é sim a sua prioridade e você deve fazer isso com muita responsabilidade e ter disciplina. Mas também é importante que você descanse, que você tire um tempo para fazer as coisas que você gosta ou simplesmente não fazer nada e tá tudo bem. Muito mais quando você tá doente. Descansa, vai relaxar.
uma pausa aqui nos exercícios que eu tô fazendo, porque eu quero compartilhar com vocês o quanto eu acho engraçado os quadros que eles faziam nas épocas de revolução, sabe? Porque é um mais engraçado do que o outro, toda vez que eu vou fazer o exercício. E eu olho, eu dou risada. Olha isso daqui. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou voltar, falta pouquinho pra terminar, então bora lá. Eu tinha até um conteúdo para estudar depois de terminar esses exercícios, mas eu ainda não tava me sentindo muito bem, então eu resolvi descansar, porque a semana vai ser longa. E eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigada por você ter assistido. E eu peço, por favor, que se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Tem vários vídeos aqui e toda semana, toda terça-feira sai vídeo novo. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo para ele alcançar mais pessoas. E me segue lá no Instagram, @AnaLimeStudies. Tem muito conteúdo por lá. Eu apareço todos os dias, a gente consegue ficar mais próximo. Então vai me seguir e compartilha esse vídeo também com um amigo que precisa de motivação nos estudos, que precisa de um puxãozinho de orelha para poder dar uma freada, que ele tá indo descabeçadamente nos estudos e a gente precisa ter equilíbrio em tudo nessa vida. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada e não se esquece de se inscrever, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right.